Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Filipenses 3, do capítulo 17, Filipenses 3, versículo 17 até o 4, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, quero te agradecer pela leitura da Tua Palavra e quero te pedir que nesse momento o Teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um que aqui está e de todos a quem esta mensagem chegar, ó Deus, para que assim possamos compreender a Tua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Igreja do Senhor é muito amada por Ele. Conforme nós já vimos aqui na liturgia, o Senhor Jesus Cristo nos amou morrendo por nós, derramando o seu precioso sangue por nós. Deus, o Pai, nos adotou como seus filhos e nos chama a sermos como Ele é, santos, porque Ele é santo. Fazemos parte de uma grande família. A igreja local, esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Adamantina, é uma família. Uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. Se nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo Senhor Jesus Cristo, então somos todos uma família. Mas, porém, essa família é muito maior do que esta igreja local. A família da fé, ela está presente no mundo inteiro. Nós temos irmãos que já estiveram em outros países e foram em igrejas cristãs, igrejas evangélicas, e lá foram acolhidos como parte da família. Se você vai viajar, vai para uma outra cidade, outro estado, ou como eu acabei de dizer, outro país, e você entra numa igreja cristã verdadeira, bíblica, evangélica, você encontra lá seus irmãos, você encontra lá a sua família. Porém, meus irmãos, a igreja, ela tem os seus inimigos. Nem todo mundo ama a Cristo. Na verdade, ninguém ama a Cristo. Todos pecaram. Todos nascem em pecado. Todos nascem fora da graça de Cristo. Mas é pela graça que nós fomos salvos. Porque Deus nos alcançou, é que nós amamos a Cristo. Porque sem a graça de Deus, a gente também era inimigo. É isso que Paulo vai dizer, por exemplo, lá aos Romanos, que Deus, Jesus Cristo, morreu por inimigos. Nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, condenados se não fosse a graça. Mas existe muita gente sem a graça que ainda
é inimiga da igreja e, consequentemente, ou melhor, é inimiga de Deus e, consequentemente, são inimigos da igreja. Irmãos, Paulo aqui nesse texto, ele vai falar de alguns inimigos que ele vai chamar de inimigos da cruz de Cristo. Quem eram esses inimigos? Bom, Paulo começa Filipenses 3 falando, lá no versículo 2, de um tipo de inimigo. Ele vai chamar esses inimigos em Filipenses 3, 2, de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Eram os judaizantes, eram pessoas que se diziam cristãs, mas que na verdade eram judeus e que eram morais. Eles tinham uma vida conservadora, uma vida correta moralmente falando, mas que eles diziam o seguinte: Cristo não é suficiente para a salvação. Você precisa cumprir a lei também. Você precisa ser circuncidado também. Cristo não é suficiente. Paulo fica bravo. Paulo chama esse pessoal de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão. E encerrando o capítulo 3, Paulo vai falar de outro tipo de inimigo. Eram inimigos diferentes. Eram inimigos que Paulo também, de maneira forte, chama eles de inimigos da cruz de Cristo. Quem eram esses inimigos? Segundo vários comentaristas, esses inimigos, eles eram os libertinos. Quem eram os libertinos? Eram pessoas que se diziam cristãs, alguns eram membros da igreja e diziam o seguinte: bom, eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu bem entender. Eu vou para o céu mesmo, minha salvação está garantida mesmo, então eu vou viver do jeito que eu bem entender. Eram pessoas imorais, eram pessoas que pensavam que por serem salvas ou por acharem que eram salvas, elas podiam fazer o que bem entendessem. Elas queriam mais era curtir a vida. E Paulo ele vai então falar nesse texto como que nós devemos lidar com esses inimigos. Em primeiro lugar, a primeira lição que ele nos ensina é que para lidarmos com os inimigos da igreja, ele vai citar como exemplo esses inimigos aqui, que eram os libertinos, nós devemos imitar cristãos que imitam a Cristo. Em primeiro lugar, a igreja tem inimigos. Tem gente que não gosta de crente, que não gosta da igreja e porque não ama a Deus. E como que nós lidamos com essas pessoas? Ou como nós lidamos com essa situação? Primeira lição que Paulo nos ensina: imite quem imita a Cristo. Ele fala assim no versículo 17: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, meus irmãos, ele não era de forma alguma prepotente, arrogante, presunçoso em chamar a igreja a imitá-lo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo ele vai falar isso duas vezes. Ele vai falar isso duas vezes, aliás. 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que ele era o pai na fé dos coríntios. E em 1 Coríntios capítulo 10 e no início do capítulo 11, ele vai dizer exatamente isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que Paulo fazia? Ele imitava a Cristo e ele falava para as pessoas o seguinte: olhem para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês verão Cristo. Só que Paulo, como eu disse, ele não era soberbo, ele não era arrogante. O versículo 11 ele vai falar, sede imitadores, versículo 17, aliás, vai dizer: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo está falando aqui dele e de outras pessoas, aqueles que andavam segundo o modelo que tinham nele. Quem eram essas pessoas? Provavelmente eram os pastores daquela igreja. Você se lembra que nós vimos no capítulo 2 que Paulo queria enviar de volta Epafrodito. Epafrodito era o pastor daquela igreja, que não estava naquela igreja naquele momento. Ele havia ido até Roma levar uma oferta da igreja para Paulo e era um companheiro de Paulo nas lutas, no ministério, no evangelho, e Paulo ia enviar de volta Epafrodito, e Paulo também ia enviar um outro pastor, que era o jovem Timóteo. Então Paulo está falando o seguinte: olhem para os seus pastores e imitem.
Olhem para mim, que fui o seu primeiro pastor, e me imitem, porque nós imitamos a Cristo. E essa é a responsabilidade, meus irmãos, da liderança da igreja, especialmente os presbíteros, pastores. O apóstolo Pedro ele vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, que os presbíteros eles devem ser modelos do rebanho. É interessante que a palavra grega usada por Pedro é a mesma palavra grega usada por Paulo, aqui nessa palavra aqui, modelo, que em grego é a palavra tipos. Você se lembra da máquina de escrever? Quem aqui já não datilografou? Não levanta a mão aqui, senão você vai entregar a sua idade. Eu já datilografei. O nome daquela borrachinha que tem as letras e os números e bate na fita que sai no papel é tipo, porque é o padrão. Aquele é o padrão. E aquele padrão vai ser impresso ou carimbado no papel. Então, a Bíblia nos ensina que a liderança da igreja, os pastores, os presbíteros da igreja, eles são modelo do rebanho. Quais eram os inimigos da igreja de Filipos? De um lado, você tinha pessoas que falavam o seguinte: Cristo não é suficiente. A doutrina deles, a teologia deles, era uma doutrina, uma teologia ruim. Paulo fala assim: olhem para mim, eu ensino que o Evangelho é Cristo, que Cristo é suficiente, que para você ser salvo você precisa somente de fé em Jesus Cristo. Depois você tinha um outro inimigo, ou outros inimigos, que eram, como eu disse aqui, os libertinos, que falavam o seguinte: vivam do jeito que vocês bem entenderem. Paulo fala: olhem para mim, eu estou buscando a perfeição, nós vimos isso ontem, eu estou correndo, eu estou perseguindo o alvo. Então, presbíteros, pastores, nós somos padrão, porque a igreja vai ser atacada, ela já está sendo atacada, ela sempre foi atacada, sempre. O primeiro inimigo da igreja foi a serpente. Aliás, se você pegar o seu boletim, você vai ver que, na verdade, o inimigo é um só. O inimigo das nossas almas. E ele usa pessoas durante toda a história para tentar, de todas as formas, destruir a igreja. Mas ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque Deus, com a sua graça, enviou Jesus para que morresse no nosso lugar e nos garantisse a vitória sobre a morte. Mas nós vamos ser atacados. Mas nós, eu falo aos meus irmãos presbíteros, nós somos o modelo. Nós somos os guardiões. Nós somos aqueles que dedicamos as nossas vidas para cuidar do povo de Deus. E o povo de Deus olha para nós e fala assim: o que eu faço? Olhe para os presbíteros, porque vendo os presbíteros, vocês vão ver Cristo. E aí você tem que imitá-los. Essa é a primeira lição que Paulo nos ensina. Nós precisamos imitar aqueles que imitam a Cristo. Todo mundo imita. Crianças imitam. É interessante que, se você tem criança na sua casa, ou você já teve, ou mesmo que você nunca tenha tido, mas você já prestou atenção nisso, a criança ela gosta de imitar a sua professora, gosta de imitar o seu pai, gosta de imitar a sua mãe. E assim somos nós também. Nós devemos olhar para o Senhor e, assim como Ele é santo, nós cantamos e nós lemos, nós devemos ser santos também. Mas tem uma segunda lição que Paulo nos ensina aqui, que para lidarmos com os inimigos, nós precisamos também, em segundo lugar, identificar os inimigos. Quem são os inimigos? Olha o versículo 18, ele diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O que significa isso? Ser inimigo da cruz de Cristo. Jesus ele disse aos seus discípulos que eles deveriam negar-se a si mesmo todos os dias, tomar a cruz e segui-lo. O cristão é aquela pessoa que abre mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua opinião pessoal, dos seus próprios desejos, para fazerem aquilo que é da vontade de Cristo. Cristo crucificado. Nós fomos crucificados para o mundo, nós crucificamos as nossas paixões e por isso nós somos amigos da cruz. Os inimigos da cruz são aquelas pessoas que vivem de maneira contrária à cruz. São pessoas
que amam as suas próprias paixões, os seus próprios prazeres, são pessoas imorais. Judas, não o Judas Iscariotes, Judas, o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, ele escreveu uma epístola, está lá no final da sua Bíblia, antes de Apocalipse, que é um capítulo só, na sua casa você pode ler. E lá Judas ele vai falar a respeito desses inimigos. Se você quiser abrir lá rapidinho, para eu mostrar algumas coisas para você. Judas, capítulo 1, né, porque só tem o capítulo 1. Lá antes de Apocalipse você vai encontrar o livro ou a epístola de Judas. E Judas aqui, como eu falei, ele vai gastar toda a sua carta falando desses inimigos. Eram os mesmos inimigos que Paulo está falando aqui em Filipenses 3,17 em diante. Ele vai falar assim, em Judas, versículo 12: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. O que é uma rocha submersa? Você lembra da história do Titanic? Você assistiu o filme? O que é uma rocha submersa? Uma rocha submersa, ela é um perigo enorme para os navios, porque o capitão, o comandante, ele não está vendo, ele só vê água, mas a rocha está ali embaixo. Quando o casco do navio, uma parte do casco está submersa também. O casco ele passa e ele bate nessa rocha, um iceberg, por exemplo, é um tipo de rocha, bate ali, ele rasga o casco. O que acontece com o navio? Ele afunda. O que Judas está falando aqui? Que existem pessoas que são enganosas. Você não percebe isso. Às vezes pessoas dentro da igreja, pessoas que a gente não percebe o perigo que elas nos trazem. São pessoas que vivem no bem bom. É o que ele está falando aqui, elas banqueteiam-se juntas nas vossas festas de fraternidade. Essas pessoas, elas querem mais curtir a vida, mas elas estão ali, presentes, submersas, sem mostrar o perigo delas. Ele vai dizer, pastores que a si mesmo apacentam, ou seja, elas só pensam em si mesmas, elas não cuidam dos outros, elas não protegem os outros, mas elas só querem saber do seu próprio benefício. Depois ele fala aqui, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O que é isso? São pessoas hipócritas. Você já viu quando escurece o dia, você está de dia, aí escurece, fica tudo nublado, você fala, vai chover, e aí não chove. São nuvens sem água, promete uma coisa e faz outra. São pessoas falsas, são pessoas hipócritas. Depois ele diz aqui, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, lembra que nós vimos domingo passado, no Salmo 1, que o bem-aventurado é aquele como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo, ou seja, na estação certa, dá frutos. Essas pessoas aqui, elas não davam frutos. Era a estação de frutos, mas elas não davam frutos, eram joio. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? Por fora você não percebe a diferença. Olhando um grão de trigo e um grão de joio, você não vê diferença neles. A diferença está lá dentro. Se você pegar um grão de trigo e debulhar ele, tirar a casca, você vai ter o germe ali dentro, né? O próprio grão, a própria semente do trigo, o fruto do trigo. Você pega o joio e debulha ele, é vazio, é só palha. Ou seja, o joio vive de aparência, não tem fruto. E às vezes dentro da igreja nós temos pessoas assim, pessoas que vivem de aparência. E Paulo fala, olha, são inimigos da cruz de Cristo. Eles não vivem o evangelho da cruz. Eles não morreram para o mundo. Eles não tomaram a sua cruz. E ele fala isso, muitos andam entre nós, não eram poucos. Não era meia dúzia, era muita gente que andava entre eles, era conhecidos deles. E assim como às vezes nós temos inimigos fora da igreja, nós podemos ter inimigos dentro da igreja, que são pessoas que
Tem aparência, mas não tem conteúdo. Parece, mas não é. Lembra daquela propaganda antiga? Parece, mas não é. O shampoo, parece shampoo, mas não é shampoo. É disso que Paulo está falando aqui. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que ele fazia, ele repetidas vezes dizia isso aos filipenses, até chorando. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que ele chorava. Tamanho era o zelo que ele tinha por aqueles irmãos. Tamanha era a preocupação, o amor que ele tinha por aqueles irmãos. Que ele não queria que aqueles irmãos fossem atacados, vitimados por aqueles falsos cristãos, aqueles que se diziam que eram cristãos, mas na verdade eram imorais. E é interessante uma coisa, assim como Paulo, meus irmãos, outros servos do Senhor na história da igreja sofreram com esse tipo de gente. João Calvino foi pastor em Genebra, lá na Suíça. Em Genebra existia um grupo tão forte na igreja que se tornou um partido político. Esse grupo chamava-se, o mesmo nome aqui, os libertinos. Quem eram os libertinos? Bom, vamos entender uma coisa. Em Genebra, todo mundo, a cidade inteira era membro da igreja. Então, você já viu que isso não era uma coisa muito boa. Não era o ideal. Todo mundo era membro da igreja. E o que aconteceu? Esse grupo de libertinos, eles eram pessoas que eram membros da igreja de Genebra, só que eles viviam desta forma, na imoralidade. Alguns, para vocês terem ideia, sabe o que eles propunham? Troca de casais dentro da igreja. O que João Calvino fez? Excomungou esse pessoal. Botou esse pessoal para fora. Falou, vocês não são crentes. Isso não é prática de crente. Aí um belo domingo, um grupo de libertinos, armados com espadas, entrou na igreja, invadiu a igreja, invasão de igreja não é uma coisa recente, invadiu a igreja e falaram, nós queremos tomar a ceia. Calvino desceu do púlpito, colocou-se na frente da mesa e falou o seguinte, que eu vou ler aqui, abrindo aspas. Vocês podem esmagar estas mãos, as mãos dele, né? Vocês podem cortar fora estes braços, podem tirar minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa do meu Deus. Calvino, ele tinha tanto zelo pela Santa Ceia, pela mesa do Senhor, que ele falou, vocês são imorais, a vida de vocês é podre, vocês querem participar da ceia? Não, vocês podem me matar, vocês estão armados? Podem me matar, mas eu não vou dar ceia para vocês não. Vejam a seriedade, meus irmãos, como homens do passado levavam a sério as coisas de Deus, levavam a sério a igreja do Senhor. Paulo chorava porque aquela igreja era atacada por inimigos. Calvino esteve disposto a morrer se fosse necessário, porque queriam atacar a ceia do Senhor ali naquela igreja. Por isso que nós presbíteros precisamos ser modelos, para que a igreja veja em nós esse zelo, que a igreja veja em nós esse amor pelas coisas de Deus. E Paulo aqui, meus irmãos, ele vai falar a respeito do destino desses inimigos, no versículo 19. O destino deles é a perdição. Nós vimos na classe de adultos, né? Ela viu hoje de manhã a respeito do destino dos ímpios, né? Nós vimos lá em Apocalipse 20, versículo 15, o seguinte: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todas as pessoas que têm vidas imorais, todas as pessoas que curtem a vida, mas não procuram moldar as suas vidas conforme a palavra de Deus. Você se lembra, Paulo escreveu em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este século,
Ou seja, não tomem a forma deste mundo, não tenham as práticas deste mundo, não tenham a cosmovisão, o pensamento deste mundo, não defenda os padrões deste mundo. E às vezes tem pessoas que são membros de igreja, às vezes têm ministérios na igreja, alguns são até pastores, e defendem pautas, defendem projetos, defendem princípios mundanos. Eles são arrolados no hall de membros de igrejas, mas seus nomes não estão escritos no livro da vida. Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Lembra que a gente viu lá em Judas? Eles pastoreavam a si próprios, só pensam em si mesmos. Já conheceu uma pessoa egoísta? Só pensa em si mesmo. O Deus deles é o ventre. Paulo está dizendo o seguinte: eles só pensam naquilo que é interno, naquilo que satisfaz a sua barriga. O Deus, você já ouviu aquela expressão? Fulano de tal tem um Deus na barriga. Já ouviu isso? Está aqui. O Deus deles é o ventre. Eles só queriam satisfazer. Eram glutões, eram beberrões, eram imorais. E às vezes, meus irmãos, a gente vê isso dentro da igreja do Senhor. Às vezes eu já ouvi uma frase que a gente fala brincando às vezes, mas ela não é correta. E ela deveria nos corar de vergonha. Crente não bebe, mas come. Sabe que comer demais é pecado? Comer é bom, eu sei, eu que o digo. Comer é bom, mas glutonaria é pecado. Embriaguez é pecado. Pornografia é pecado. E o que eu tenho ouvido colegas meus pastores falando de membros de igrejas deles que estão lutando contra a pornografia, cada vez mais pessoas, desde adolescentes até gente idosa, satisfazer os seus próprios desejos. Paulo fala: toma cuidado, porque essas pessoas que têm o Deus no ventre, que só querem satisfazer os seus próprios desejos, estão condenados à perdição. A glória deles está na sua infâmia. Aqui está dizendo que muitas dessas pessoas, elas se orgulhavam, elas tinham a glória nos seus próprios pecados. Elas defendiam o erro e se gloriavam no erro. Não, está certo, não há problema nisso. E aí, meus irmãos, Paulo fala o seguinte: olha, eles se gloriam naquilo que é errado. Aquilo que deveria ser vergonhoso, eles expõem. E às vezes você vê redes sociais. Nos tempos de Paulo não existiam redes sociais. Se existisse, Paulo ia escrever muito mais coisa, eu acho. Porque às vezes a gente vê, meus irmãos cristãos, expondo coisas que nos faz corar de vergonha, que são coisas infames, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa é a conclusão de Paulo aqui no versículo 19. Então, meus irmãos, nós precisamos identificar quais são os inimigos da cruz do Senhor. Resumindo, são pessoas que só se preocupam com o horizontal. São pessoas que só se preocupam, como diz Paulo, com as coisas terrenas. São pessoas que oram a Deus até às vezes, mas só se preocupam com o aqui e agora, com a vida nesse plano terreno. Mas Paulo ele continua dizendo o seguinte, a terceira e última lição, que para nós lidarmos com os inimigos, nós precisamos nos lembrar da nossa cidadania celestial. Olha o versículo 20, ele vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Alguns domingos atrás eu preguei lá no capítulo 2 a respeito da nossa dupla cidadania. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus, mas nós moramos aqui na terra, somos brasileiros, temos uma pátria aqui na terra, vivemos aqui, mas é temporário.
é por pouco tempo, porque a nossa verdadeira pátria está nos céus. Nós somos embaixadores nessa terra, embaixadores dos céus, aqui nessa nação brasileira. Isso significa o seguinte, que a gente tem que fazer tudo que Deus colocou nas nossas mãos, o melhor. Então você trabalha, você tem que fazer o melhor, se esforçar para fazer o melhor. Você estuda, faça o melhor, esforce-se para fazer o melhor. Você e eu, nós precisamos fazer o melhor para que o lugar onde nós vivemos, o lugar onde Deus nos colocou, a nossa cidade, a nossa nação, o nosso país e estado, seja um lugar bom de se viver. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos orar pela paz da cidade, mas não somente orar, nós devemos fazer a paz na cidade. Nós temos daqui uma semana eleições, nós devemos votar em pessoas que vão pela paz da nação, pela paz do Estado, que farão esse lugar prosperar. Mas lembre-se, a gente não pertence a esse lugar. E nenhum político, por melhor que seja, é salvador. O versículo 20 diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você e eu, nós devemos sim, como eu disse, votar com entendimento, com consciência em pessoas que a gente entende que vai fazer o melhor para o progresso da nação e do estado e da cidade. Mas eles não são nossos salvadores. Não, eles não são nossos salvadores. Eles são homens e mulheres a serviço da sociedade, mas não são salvadores. O nosso Salvador está nos céus e Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E aí que nós entendemos, meus irmãos, que esse mundo nunca vai ser perfeito. O Brasil nunca será um lugar perfeito. Adamantina, São Paulo nunca será um município ou um estado perfeito. A perfeição só está no novo céu, nova terra, que é para onde nós iremos, que é o nosso destino final. O cristão, meus irmãos, ao contrário dos inimigos da cruz de Cristo, ele não pensa somente nas coisas terrenas. Como eu disse, sim, ele se esforça, ele trabalha, ele estuda, ele faz aquilo que está ao seu alcance, ele vota para que esta terra seja um lugar melhor. Mas ele sabe que isso aqui é passageiro. Ele sabe que aqui não há salvação. A salvação vem dos céus, de Cristo Jesus. Porque ele reconhece que a sua cidadania, a sua pátria, vai além da bandeira verde e amarela. A nossa pátria sim é verde e amarela, mas ela não é só verde e amarela, ela vai além. Porque quando houver os novos céus e nova terra, nós vimos isso na escola dominical, esse mundo será desfeito. O Brasil não vai existir mais, nenhuma nação vai existir mais. Vai ser uma nova terra. Irmãos, a gente vê isso na história. Você com certeza já deve ter ido em algum cemitério. E cemitérios sempre tem aqueles túmulos mais suntuosos. Alguns túmulos feitos de granito, de mármore, coisas bonitas. Você vai às vezes em cemitério que você olha para o túmulo, parece até uma capela, uma beleza exuberante, estátuas. Só que a gente se esquece, ou muitas pessoas se esquecem, que debaixo de toda aquela beleza tem morte, tem um corpo morto ali dentro. Os faraós, eles eram sepultados em sarcófagos feitos de ouro. Sabe por quê? Porque a cidadania dos faraós não estava nos céus. A cidadania ou a pátria dessas pessoas sepultadas em túmulos suntuosos não está nos céus. Você já deve ter ouvido falar na abadia de Westminster.
A Abadia de Westminster, ela é uma igreja, né, um templo, e é o local onde são feitos os casamentos e as coroações reais no Reino Unido, na Inglaterra. Tanto é que o rei Charles III, no dia 6 de maio do ano que vem, será coroado lá na Abadia de Westminster. A sua mãe, a rainha Elizabeth, lá nos anos 50, mesma coisa. Só que para nós presbiterianos, a Abadia de Westminster ela é muito especial. Porque foi lá que, nos anos 1646 a 1648, foi escrita por um concílio de pastores e presbíteros, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. São símbolos de fé adotados por igrejas presbiterianas do mundo inteiro, inclusive pela nossa igreja, a IPB. Lá na Abadia de Westminster existem vários túmulos, várias pessoas estão sepultadas dentro da igreja. Parece mórbido isso, mas é. E um dos túmulos mais famosos que está dentro da abadia é o túmulo de ninguém menos que Charles Darwin, um verdadeiro inimigo da cruz de Cristo. Um homem que ensinava que Deus não criou todas as coisas, mas tudo foi fruto da evolução. E o túmulo de Darwin é um túmulo suntuoso também. É um ponto turístico. Pessoas do mundo inteiro vão lá na abadia visitar o túmulo de Charles Darwin. 660 quilômetros ao norte, tem uma outra igreja, chamada Igreja de, deixa eu ver o nome aqui, Catedral de St. Giles. É na Escócia, não é mais na Inglaterra, é na Escócia. Nos fundos dessa igreja tem um estacionamento. E tem as vagas pintadas no chão. Na vaga 23 tem uma lápide pequenininha. Sabe quem está sepultado ali nesse estacionamento? Um homem que foi um dos maiores homens da história da igreja, fundador do presbiterianismo. Ele era um homem muito grande, apesar de ser baixinho. O nome dele era John Knox. Charles Darwin está sepultado num túmulo suntuoso dentro da igreja. John Knox, que a rainha Mary, tinha medo das orações de John Knox. Imagina uma rainha ter medo das orações de um pastorzinho. Ele está lá, debaixo de carros, no estacionamento de uma igreja na Escócia. Então, meus irmãos, todo mundo vai morrer um dia. Eu falei isso para os professores sexta-feira, na nossa homenagem, no nosso evangelismo lá. Todo mundo vai morrer um dia. Sejam professores, sejam alunos, sejam doutores, sejam ignorantes, sejam autoridades, sejam pessoas mais humildes. Todo mundo vai morrer um dia. E onde está a sua pátria, é o que diz Paulo aqui? Nos céus. Os inimigos da cruz de Cristo só pensam no aqui. Nós olhamos para os céus. Nós trabalhamos sim, nós estudamos sim, nós queremos ter um lugar melhor aqui sim, mas aqui não é o destino final. Aqui é a nossa casa temporária. O nosso Salvador virá dos céus. Olha o versículo 21. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É uma coisa que eu tenho falado nos últimos domingos aqui. Você vai ressuscitar. Cuide do seu corpo, sim. Faça atividade física, tenha uma boa dieta, coma coisas saudáveis, se possível. Churrasquinho, ninguém é de ferro, né? Vamos comer um churrasco também. Mas lembre-se de use cosméticos. Eu falei hoje de manhã para as irmãs aqui, usem e abusem dos cremes anti-idade. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Vai chegar uma hora que o seu coração vai parar e o meu também. Lembre-se que você não precisa se preocupar por causa disso. Ficar ansioso com a morte, com medo da morte, porque a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem.
Ele tem poder para transformar os nossos corpos em corpos gloriosos, lindos, perfeitos, sem dor na coluna, perfeitos. Então, para que tanta preocupação com o aqui? Para que tanta preocupação com essa vida terrena? Paulo fala, no futuro, na nova terra, você vai ter um corpo perfeito, que ele vai ter todo o poder para torná-lo perfeito e belo e glorioso, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso que é maravilhoso. Todas as coisas estarão debaixo do estrado dos seus pés. Ele vai subordinar. É interessante, meus irmãos, que nós vemos várias autoridades no mundo e algumas delas abusam de sua autoridade. Eu falei sobre isso hoje de manhã, inclusive. E você vê o abuso de autoridade em pessoas ímpias, que receberam a autoridade do próprio Deus. Mas aqui em Filipenses mesmo, no capítulo 2, versículo 10, Paulo nos ensina que todo joelho vai se dobrar. Todos aqueles que usam da autoridade que têm para abusar, para fazer o que eles bem entendem, eles vão se prostrar diante do Rei Jesus, vão ser colocados aos seus pés. Todos aqueles que vivem do jeito que eles bem entendem, que Paulo fala são inimigos da cruz de Cristo, que aproveitam a vida, que vivem do jeito que dá na telha, eles vão se prostrar debaixo dos pés de Cristo. Mas será tarde, porque quando isso acontecer, como nós vimos lá em Apocalipse 20, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, meus irmãos, todos os inimigos serão derrotados. O diabo, seus anjos e todos aqueles que o seguem serão derrotados. E aí Paulo conclui no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Onde está o seu alicerce? Onde está a sua raiz? Onde está a sua firmeza? Nas coisas deste mundo? Nos homens deste mundo? Nas autoridades deste mundo? Naquilo que o mundo pode te oferecer de bom? Lembre-se que você não é desse mundo. Viva nesse mundo, faça o seu melhor, esforce-se, faça o que você puder fazer para esse mundo ser um lugar próspero, para que a igreja tenha condições de pregar o Evangelho, adorar a Deus com liberdade. Mas lembre-se que esse mundo vai acabar um dia. Você vai morrer, mas você e eu vamos ressuscitar, gloriosos, e viveremos na nova terra, no novo céu, com o Senhor para todo o sempre. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.